Olá, seja muito bem-vindo a esta edição do nosso Boa Tarde Produtor, aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9. É muito bom saber que o senhor e a senhora estão nos acompanhando e seguem com a gente até 12h30 aqui na 100,9. Nesta edição, a gente vai falar mais sobre safrinha, perspectivas para 2025. Vamos trazer também estratégias de plantio e tecnologias para produtividade e sustentabilidade. Teremos ainda a participação do consultor de mercado, Enio Fernandes, e Giovanni Miranda, da Agrodefesa. Então fique ligado, porque o seu programa de informações agrícolas já está no ar. Começando, Boa Tarde Produtor, ao vivo em 100,9 e também através do nosso canal no YouTube da Rio Verde FM. É só pesquisar Rio Verde FM no YouTube e você encontra a gente com som e imagem de altíssima qualidade. Bom, já está por aqui conectado com a gente via internet o gerente técnico de agronomia digital do Charvio. Já está por aqui Ricardo Arruda. Oi, Ricardo, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre perspectivas aí da safrinha, representando o Charvio da BASF. Excelente, Ricardo. Vamos à sua apresentação para o nosso público e também destacar a experiência, que você tem enquanto gerente técnico de agronomia digital no Charvio e também a sua contribuição para o setor agrícola. Sem dúvida. Meu nome é Ricardo Arruda, eu sou gerente técnico de agronomia tecnológica para o Charvio aqui no Brasil e basicamente quando eu falo isso, a minha principal responsabilidade é desenvolver novas soluções agrícolas digitais para os cultivos de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar principalmente, validar no campo essas soluções digitais para que a gente possa trazer soluções que ajudem o produtor brasileiro a produzir mais, cada vez usando menos, de uma forma sustentável, de uma forma mais competitiva, promovendo aí a agricultura na direção que todos nós precisamos, né? Ricardo, como é que você está vendo o cenário da safra de verão que será colhida nos próximos meses? Qual é a análise? Bom, a safra de verão, basicamente a gente precisa lembrar, né, que em praticamente todas as regiões produtoras do Brasil houve um importante atraso na semeadura, né? Então esse é o principal ponto. Por quê? Porque agora, caminhando já para o final da safra de verão, a gente pode esperar uma concentração na operação de colheita, né, em função desse atraso na semeadura, né? Então isso pode trazer, né, um desafio na operação de colheita mesmo, né? Haja visto que o nosso parque maquinário, né? Quando a gente leva em consideração o nosso parque maquinário, a gente tem muito mais semeadoras do que colheitadeiras para fazer essa operação de colheita. Então pode existir sim um desafio relacionado à concentração de campos para ser colhidos no mesmo momento e também da armazenagem, né, como consequência. Então esse é um ponto que a gente precisa ficar atento. Embora houve esse atraso, né, na semeadura, segundo dados da Conab, o último relatório que ela emitiu aí em dezembro do ano que findou agora, né, 24, a gente espera sim um aumento de produção relacionado ao aumento que a gente teve em área comparado com a safra anterior. Então a gente está falando em algo em torno de 2,6% de aumento em área e isso traz um aumento também de produção, mas isso não é garantia ainda, né? A safra não acabou, então é importantíssimo que o produtor continue muito atento, Leonardo, as doenças de finais de ciclo, as pragas agora no final da safra de soja e também continue monitorando o clima de muito perto, né, para que a gente consiga aí entrar no período de colheita com bastante segurança aí, relacionada à produção e consiga colher essa safra como todos nós merecemos, né? Ricardo, qual é o papel da safrinha na estratégia agrícola brasileira? A safrinha é sempre muito importante, né, para a estratégia agrícola do Brasil, né?
Acho que o primeiro ponto é porque é relacionado à produção mesmo, né? A safrinha, ela maximiza a nossa área de plantio do país, né? Então, a gente consegue ter mais áreas para produzir alimentos e fibras, né? Durante a segunda safra, a safrinha, né? Então, primeiro relacionado à maximização da área plantada. O segundo ponto, obviamente, economicamente, ela é extremamente importante, né, porque ela permite uma diversificação da produção agrícola brasileira, né? Então, ela permite que a gente plante e colha novos cultivos, né, como milho, trigo, feijão. Isso traz uma diversificação da produção que acaba contribuindo muito significativa para a segurança alimentar do país mesmo, né? Além disso, traz uma renda importante para a cadeia agrícola do Brasil. Eu acho que, como último ponto, e não menos importante, né, devemos lembrar sempre que a rotação de cultivos é uma boa prática extremamente recomendada para a agricultura, que permite uma reciclagem dos nutrientes do solo, microbiota, e tudo isso é extremamente importante para que a gente continue garantindo o potencial produtivo da nossa área plantada. Ricardo, e como o produtor rural pode gerenciar riscos, né, como secas, pragas na safrinha? Bom, acho que sem dúvida nenhuma, né, o produtor ele precisa buscar insumos de qualidade sempre, né? Esse é o primeiro ponto. E insumos de qualidade, pensando nas sementes, por exemplo, envolve usar sementes certificadas de alta qualidade de germinação e vigor, por exemplo, né? Então, isso é uma forma de gerenciamento de risco, né? Começar com uma semente de boa qualidade. O segundo ponto, sem dúvida, é o monitoramento. Monitoramento agrícola climático, ele é extremamente importante, né? Então, monitorar de perto não só o clima, mas também pragas e doenças é uma das formas de você se antecipar a possíveis problemas e diminuir o impacto deles, mitigar o impacto deles muitas vezes, né? Além desses pontos, lógico que o acesso à consultoria técnica especializada sempre ajuda o produtor a tomar a melhor decisão tecnicamente falando, né, e agronomicamente também, e recorrer sempre que possível a seguros agrícolas para proteger o seu investimento. Excelente. Na sua opinião, Ricardo, tem alguma diferença significativa de manejo entre a safra principal e a safrinha? Existe sim, existe uma diferença histórica aí de investimento mesmo, né? Então, normalmente a safra de verão é uma safra onde os agricultores investem um pouco mais em qualidade de insumos, em tecnologias, e a safrinha normalmente é uma safra de um investimento mais controlado, né? Então, eu acho que se eu fosse descrever a principal diferença, né, eu diria que a safra verão é uma safra de alto investimento em tecnologia, a safrinha é um momento de máxima eficiência. Então, o agricultor sempre busca um balanço mais equilibrado entre investimento e eficiência, muito embora a gente saiba do potencial da safrinha e a gente sabe também que as tecnologias vêm ajudando o produtor a produzir cada vez mais e tornar a safrinha, né, uma segunda safra, muitas vezes de potencial produtivo igual ou até superior à primeira safra. Então, relacionados ao investimento, existe sim essa diferença. Com relação ao manejo, basicamente, os pontos são os mesmos, né? Atenção às daninhas, atenção às pragas e doenças como principal fator-chave aí, monitoramento climático. Ricardo, no caso do algodão, qual a importância dos reguladores de crescimento? Bom, os reguladores, eles são importantíssimos, né?
o cultivo do algodão ele tem como característica, né, de desenvolvimento, né, um crescimento arbóreo mais importante e mais intenso. Então, é importante muitas vezes que você controle essa fase do desenvolvimento vegetativo do algodão para que o balanço entre área foliar, né, e capulhos, né, e a fase reprodutiva dele, ele possa ser um balanço controlado. Então, muitas vezes o regulador é importante não só a aplicação do regulador, mas o momento de aplicação também é igualmente importante, para que você controle o crescimento do algodão e condicione o cultivo, a planta, né, o algodoeiro, a começar a entrar numa fase reprodutiva, investindo energia não mais em crescimento foliar, né, vegetativo, mas sim crescimento reprodutivo, gerando ali potencial produtivo para o algodão, né? Excelente. Primeira pausa aqui no nosso Boa Tarde Produtor e a gente volta na sequência. E a gente segue com o nosso Boa Tarde Produtor. Nesta edição, a gente está trazendo muitas informações para você. A gente faz uma pausa agora para conversar com o Giovanni Miranda, fiscal agropecuário da Agrodefesa. O Giovanni tem sempre informações importantes para o nosso produtor rural. Tudo bem, Giovanni? Bem-vindo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí do nosso programa especial da nossa Rádio do Agro, aqui de Rio Verde. Uma boa tarde especial aos produtores rurais da nossa cidade, região e nosso estado como um todo, né? Como é que está o início de 2025 aí na Agrodefesa? Estamos empolgados, né? Estamos felizes aí com mais um ano começando, para a gente trazer aí boas notícias, boas situações aí para o nosso agro como um todo. A gente roga que tenhamos aí uma safra de boa expectativa de colheita, né? Então a gente tem que ficar atento aí na comercialização agora, porque se a gente colher bem, impactua em grande produtividade, né? Então a gente tem que ficar atento na comercialização para não pegar preços aí que sejam desvantajosos para o produtor rural, né? Então tem que ficar atento na comercialização agora. Com certeza. Giovanni, fui informado pela nossa produção aqui, a Dares me passou que você tem uma mensagem importante para o produtor rural e também para o transportador de soja. Isso, perfeitamente. Qual é essa mensagem? Então, Leonardo, a gente tem que ficar atento agora com o findar da colheita de soja. A gente precisa ficar atento, o produtor rural já tem que se atentar para aquelas plantas voluntárias que vão nascer nas suas áreas aí de pós-colheita, né? Então, aquela soja que cai, vai nascer. A gente sabe que com a sucessão soja-milho, a gente tem produtos que fazem esse controle, mas ainda assim, temos que ficar atentos aí naquelas áreas de pousio, então aquelas áreas que não vão ser feitas a sucessão soja, milho ou outra cultura, para que se tenha a destruição dessas plantas voluntárias de soja, para que nós tenhamos aí a perspectiva e a possibilidade da diminuição dos custos de manejo no futuro, com a diminuição dessas pragas e doenças que a gente tem aí na cultura da soja, né? Diga-se de passagem, aí a ferrugem, as lagartas, os percevejos, de modo geral. Então é importante que a gente tenha a diminuição dessas plantas voluntárias para que a gente diminua os custos de produção na safra seguinte, né? Então é importante a gente ter esse alerta, essa atenção aí com as plantas voluntárias no pós-colheita. Muito bem. Aqui na nossa região, isso acontece com frequência? Então, aqui na região, Leonardo, nós temos uma situação que é muito importante salientar, que é a sucessão soja-milho. Então, nós temos produtos aí que combatem as folhas largas, de modo geral, né? Com a sucessão do milho, faz a aplicação do produto em si, e aí a gente tem esse controle da folha larga, mas a gente não tem 100% da área plantada de soja que vai ser convertida para milho, né? Então, ainda assim, a gente vai ter áreas aí que possivelmente terão aí a germinação de plantas voluntárias de soja. Então, a gente pede essa atenção para que a gente tenha esse controle dessa planta voluntária de soja para diminuir aí as possibilidades de custo de produção na safra seguinte com as pragas e doenças da cultura da soja, né? Então, elas podem ficar aí hospedeiros aí de uma safra para outra. Então, a gente precisa diminuir essas possibilidades aí para diminuir o custo de produção do produtor. Agora, de quem é a maior responsabilidade disso? É tanto do produtor rural quanto do transportador? É mais do transportador? Então, a destruição de plantas voluntárias é uma responsabilidade do produtor na sua área de plantio.
tá? Então ele precisa estar atento a esse manejo de controle de plantas voluntárias para diminuir essas possibilidades de pragas e doenças. Então, a responsabilidade que o produtor tem que ter na sua área para controlar essas pragas e doenças que possam vir nessas plantas voluntárias. E com relação ao lonamento? Lonamento do transportador. Ah, sim, aí no transporte já é uma outra implicação, né, Neolado? Então, a gente, assim, dentro do transporte dos grãos, a gente pede ao transportador que ele tenha um cuidado muito grande no sentido de não deixar possibilidade de vazamento desses grãos ao longo do transporte. Por quê? Porque essa soja que cai ao longo da rodovia, primeiro, que é um prejuízo, né, por perda de produção, esse produto ele se perde, né? A gente tem as questões de risco na rodovia, então os veículos que possam vir aí atrás desses caminhões que estão vazando soja, por exemplo, o risco de colisão, de derrapagem existe, tem que estar atento quanto a isso. E também, muito importante, a questão do risco sanitário. Por quê? Essas plantas que nascem ao longo da rodovia, elas vão ter essa possibilidade, certamente, de serem abrigos de pragas e doenças para a safra seguinte, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento de não deixar esse vazamento acontecer para não ter esse tipo de situação aí de pragas e doenças nessas plantas voluntárias. Então, o produtor rural tem que estar contatando o seu transportador, ou se ele mesmo faz o transporte, atenção nos seus veículos para que não façam vazamento, porque numa abordagem, numa rodovia, o transportador ele pode ser autuado por essa questão de deixar a soja vazando na rodovia. Então, são três grandes aspectos que a gente tem que analisar. Primeiro é a questão da perda de produção, a questão da sanidade, né, o prejuízo da questão sanitária, e a questão da segurança também para quem trafega nessas rodovias, né? Então, existe fiscalização para isso? Existe fiscalização para isso. Então, o motorista pode ser abordado nas rodovias que estiver fazendo vazamento de soja aí ao longo do trajeto, ele pode ser abordado e pode ser autuado nesse quesito aí de vazamento de grãos na rodovia. Excelente. Giovanni Miranda, algo mais? Nesse momento, esse é o alerta principal que a gente precisa colocar, né? Então, ao longo aí da colheita, ao longo do plantio do milho, a gente vai trocando outras ideias, vai trazendo mais orientações. Nesse momento, seria essa atenção no transporte do grão, né, da soja em si. A gente pede que tenha esse zelo aí no transporte, porque é um produto, né, que tem uma valoração muito grande. A gente precisa ter esse não desperdício, né, dessa soja, por vários aspectos já explicados. E a questão do controle das plantas voluntárias, né? Então, à medida que a gente tem aí novas informações ao longo do transcorrer da colheita e plantio do milho, a gente vai conversando e a gente está sempre à disposição, Leonardo, de vocês aí e dos produtores como um todo, para tirar essas dúvidas, sanar qualquer tipo de dúvida que possa acometer aí o nosso produtor e a nossa cadeia de produção. Obrigado, Giovanni Miranda. Um abraço para você. Obrigado, um abraço, até mais. Obrigado, então, participação de Giovanni Miranda, da Agrodefesa, aqui no Boa Tarde Produtor. A gente faz uma pequena pausa para o intervalo, mas na sequência a gente volta para continuar conversando com você nesta edição. Até já! Já estamos de volta com mais informações aqui no Boa Tarde Produtor. A gente continua por aqui conversando mais, trazendo mais detalhes sobre safrinha, perspectivas para 2025. Nosso convidado de hoje é o Ricardo Arruda, ele que é gerente técnico de agronomia digital do Charvio. Bom, Ricardo, quais fatores econômicos e climáticos devem impactar a agricultura neste 2025? Bom, basicamente, Leonardo, em função do atraso da semeadura que aconteceu na safra de soja, né, 24-25, isso naturalmente tem impacto na segunda safra, né? Então, a gente pode esperar uma semeadura mais fora da janela ideal ou do início da janela ideal para a safrinha de milho. Isso pode trazer milho, trigo, feijão, isso pode trazer algum desafio relacionado à pluviosidade, né? Então é importante que a gente esteja atento às previsões, né, para garantir que a segunda safra seja implementada
no melhor momento possível, né? E esse é um dos pontos, eu diria que o principal ponto de atenção aí relacionado à segunda safra e a condução dela, né? Então, áreas que tem irrigação artificial devem se beneficiar no momento da implementação, garantindo a implementação no momento mais ideal, né, pensando em luminosidade, pluviosidade, e áreas de sequeiro precisam estar atentas aí para garantir o volume adequado de pluviosidade, principalmente após a semeadura, né, um momento extremamente importante para o cultivo, e aí na transição do vegetativo para o reprodutivo também. Ricardo, vamos falar mais agora sobre essa questão da crise econômica na Europa, como que essa crise pode influenciar os preços de commodities no Brasil? Basicamente, toda crise em algum país comprador, né, das nossas commodities acaba afetando de alguma forma preço e disponibilidade, demanda e oferta também, né? Então essa crise na Europa, ela pode sim trazer algum desafio, né, para a comercialização das commodities de uma forma geral, na medida em que, uma vez que a Europa passa a priorizar a sua demanda interna, né, isso pode diminuir um pouco a demanda por commodities e isso pode acabar afetando de alguma forma o preço dessas commodities, né? Então é importante também, além do clima, como mencionei no ponto anterior, a gente ficar muito atento ao cenário internacional, ao impacto dessa problemática da Europa com relação a preço, para que principalmente na soja, que ainda não está travada, né, para que o produtor consiga comercializar ela no melhor momento possível, pensando em preço. Excelente. E quais são as mudanças no comportamento dos produtores ou do mercado que são esperadas? Existe uma tendência que já vem de alguns anos, né, principalmente nos cultivos de grãos, onde os agricultores eles estão passando a priorizar cada vez mais tecnologia para ajudar eles a ser mais eficiente, né? A gente tem que lembrar que a tecnologia ajuda a aumentar a produtividade e também muitas delas ajudam a otimizar insumo. E esses dois pontos eles são fundamentais para impactar a margem do agricultor no final, né? Então, rentabilidade é formada sempre por produtividade e custo. Na medida que você otimiza custo, você acaba impactando rentabilidade. E essa é uma tendência que já vem de algum tempo, principalmente em anos desafiadores como esse, né? Onde os custos de produção estão altos, né? E os preços não tão atrativos como nos últimos anos, e existe também um cenário internacional, como a gente acabou de mencionar, incerto. Nesse ano passa a ser mais importante ainda tecnologias que ajudem o produtor a ser mais eficiente, a otimizar insumo e recursos também, como água, e ajudar o agricultor a produzir mais. Então essa passa a ser uma tendência e um comportamento que, na minha opinião, Leonardo, vai trazer um impacto significativo aí na rentabilidade daqueles que passam a acelerar o uso de tecnologias digitais no campo. E, Ricardo, há setores ou regiões que terão maior vantagem em 2025? De forma geral, o perfil de produtores, né, que são mais adeptos e mais rápidos na adoção de tecnologias no campo, eles passam a ter uma vantagem, sim, porque eles passam a ser mais eficientes, né, na produção, na produtividade deles e no custo deles. Então, eu não diria uma região, mas eu diria que um comportamento, um perfil mais relacionado à adoção acelerada de tecnologias será um perfil que vai ser bastante interessante do ponto de vista de competitividade, seja em grãos, seja em fibras ou qualquer outro cultivo que o agricultor esteja plantando.
Muito bem, pequena pausa para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já. Já estamos de volta com mais informações aqui no Boa Tarde Produtor, na Rio Verde FM, até 12h30. E agora eu quero falar com você do Sicoob Crédito Rural. Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono e a diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa cedo às 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, você é parte de uma comunidade onde realmente as pessoas estão preocupadas com o seu sucesso financeiro. Então, vá hoje mesmo até uma Crédito Rural mais próxima de você e conheça todas as vantagens de se tornar um cooperado da Crédito Rural aí na sua cidade e na sua região. Sicoob Crédito Rural é a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora! Seguimos por aqui e agora está chegando a participação do consultor de mercado, Enio Fernandes. Hoje ele fala sobre a cultura do feijão. Vamos acompanhar o que diz Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, hoje vamos abordar aqui uma cultura a qual faz presente todo dia nas casas dos brasileiros. Porém, pouco se discute sobre a sua produção e comercialização. Estamos falando do feijão. A produção nacional de feijão orbita próxima a 3 milhões e 200 mil toneladas. Logicamente, isso é uma média. Temos anos com produção acima desses números, outros anos abaixo desses números, a depender da poderosa mãe natureza. A maioria dos produtores de feijão tem uma dificuldade enorme na sua precificação. Em verdade, o maior desafio da cultura é a precificação do seu produto. Como não existe mercado futuro de feijão, a sua precificação antecipada fica impossibilitada. Os produtores, ao plantar a cultura do feijão, não têm ideia de quanto vão vender a sua produção, qual o preço que vão vender sua produção. E olha que nós estamos falando de um intervalo curto. Da semeadura à colheita são aproximadamente 100 dias. Ao não saber o preço de venda de sua produção, o risco na atividade é enorme. Pois ao se semear o feijão, independentemente se o preço estiver excelente ou ruim, logo à frente tudo pode estar completamente alterado. Sem a existência de mercado futuro, o produtor não consegue travar sua produção, não consegue já precificar seu preço, mas também não consegue fazer troca do produto do feijão por insumos, muito comum em outras culturas. E até mesmo o financiamento da cultura do feijão é mais difícil, pois o agente financeiro, sabendo dessa realidade, é mais cauteloso em disponibilizar recursos a quem deseja produzir feijão. Isso obriga, na grande maioria das vezes, os produtores a arcarem com todos os custos de produção de feijão. No fim do dia, a cultura do feijão é uma cultura de risco elevado. O produtor e a produtora rural podem ter um resultado fantástico na atividade ou catastrófico. Outro ponto também que é de preocupação é a produtividade. A depender do clima e principalmente da temperatura, ela pode oscilar bastante. Em resumo, a cultura do feijão é uma das culturas de maior risco na atividade do agro. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado. Seguimos por aqui com o nosso Boa Tarde Produtor. Um abraço, Enio Fernandes. Obrigado pela participação com a gente nesta edição aqui do Boa Tarde Produtor. E a gente segue por aqui falando sobre a safrinha, perspectivas para 2025, com Ricardo Arruda, que é gerente técnico de agronomia digital do Charvio. Ricardo, quais fatores os produtores devem priorizar ao iniciar o plantio neste 2025? Bom, fatores relacionados à época ideal
né, de semeadura. Esse é um ponto importante, né? A qualidade das sementes, né? Sempre fazer uso de semente certificadas, de alta qualidade, né? De germinação, vigor, garantindo que o cultivo seja implementado no limpo, ou seja, livre de plantas daninhas, já desde o primeiro momento, né? E prestando muita atenção na previsão climática, para que ele não perca seu plantio em função de uma seca, né? De uma estiagem importante aí logo após a semeadura. Esses fatores são importantes, além, obviamente, de um monitoramento digital, né? Hoje existem ferramentas que ajudam o produtor a tomar essa decisão de qual é o melhor momento para semear a sua safra, qual é o melhor momento para fazer as aplicações relacionadas ao manejo, tanto de pragas, doenças e daninhas, e também, sempre que possível, fazer essas aplicações com otimização de insumo, usando mapas que permitem a ele otimizar esses insumos através de uma aplicação localizada ou em taxa variável, ou seja, garantindo que ele possa maximizar a rentabilidade dele no final da safra, né? E com relação aos dados, né, como o uso de dados digitais podem otimizar as decisões nesses processos? Os dados ajudam o produtor a ser mais eficiente, né? Então, por exemplo, hoje já é possível você fazer um mapeamento da área e identificar, através de imagens de drone, por exemplo, onde estão localizadas algumas plantas daninhas, né? Esses dados, né, que são lidos pelos drones e sinalizam, através de inteligência artificial, onde estão as plantas daninhas, permitem ao agricultor fazer uma aplicação direcionada de herbicida somente nos locais que existem a planta daninha, né? E não mais em área total, aplicando muitas vezes onde não existe nenhuma planta daninha, e isso traz para ele uma otimização importante, né, de recursos como água, né, mas também de tempo de operação do maquinário, da pulverização, e também uma economia de insumo, nesse caso o herbicida. Então os dados, esse foi um exemplo que eu trouxe, mas os dados ajudam o produtor a ser mais preciso, a ser mais eficiente, e com isso ser cada vez mais sustentável e competitivo. Excelente. E tem estratégias específicas para lidar com mudanças climáticas na fase inicial? Sem dúvida, né? Acho que a principal estratégia é o monitoramento, né? Então, com um monitoramento preciso, você consegue identificar mudanças climáticas ou alterações na previsão climatológica esperada. Então, por exemplo, hoje nós temos uma plataforma que é o Charvio Field Manager, a plataforma de agricultura digital da BASF, que permite ao agricultor monitorar através dela o clima em tempo real e a previsão dos próximos dias. E caso o produtor integre essa plataforma com uma estação meteorológica na sua própria fazenda, essa precisão é ainda maior. Ou seja, nós estamos falando de um investimento para garantir precisão e poder de reação mais rápido do lado do agricultor. Isso é extremamente importante. Quais as tecnologias o Charvio oferece para ajudar o produtor a aumentar a produtividade e a sustentabilidade, Ricardo? Vou começar explicando que Charvio, aqui, esse logo é a nossa marca de agricultura digital, né? A marca de agricultura digital da BASF no mundo todo. Então, em todos os países que a gente oferece uma solução digital para a agricultura, a gente oferece sob a marca Charvio. E aqui para o Brasil, nós temos soluções muito interessantes que vão desde a fase da semeadura até a colheita, garantindo ao agricultor oportunidade de ser mais eficiente,
aumentar a sua produtividade e otimizar insumo em todos os momentos. Eu vou citar, por exemplo, o mapeamento de plantas daninhas, né, que é essa tecnologia que, através de um voo de drone, você captura imagens do seu talhão. A nossa plataforma processa automaticamente essas imagens e gera um mapa em menos de 48 horas que mostra para o produtor onde estão as plantas daninhas através de uma inteligência artificial já construída. Esse mapa é facilmente transferido para o pulverizador do produtor e aí automaticamente o pulverizador vai lendo o mapa e vai aplicando somente onde tem planta daninha. Ele aplica onde tem planta daninha e desliga a aplicação onde não tem. Então, atingindo uma média aí de 60%, 65% de economia de herbicida nesse caso. Além disso, na semeadura, né, tanto da soja, milho e algodão, né, é possível fazer uma semeadura em taxa variável. A gente sabe, Leonardo, que o talhão ele tem diferenças importantes quanto ao potencial produtivo, né? Dificilmente um talhão é todo homogêneo com relação ao potencial produtivo. Se a gente já chegou nesse nível de informação e a gente sabe que o talhão ele tem uma heterogeneidade importante, por que plantar com a mesma densidade de semeadura todo o talhão, né? Então essa tecnologia que a gente tem, que é a semeadura em taxa variável, ela gera um mapa mostrando as diferenças de potencial produtivo de cada talhão via imagens de satélite, e com esse mapa o produtor pode ir semeando esse talhão com diferentes populações de semente para que ele possa atingir o máximo potencial produtivo da área dele, né? Então, eu comentei sobre manejo de daninhas, semeadura, existe também, nós temos também soluções relacionadas ao manejo de fungicidas que direcionam o melhor momento de aplicação de fungicida na lavoura, né? Juntando dados automaticamente de clima, de genética do cultivar que está sendo plantado, o híbrido no caso do milho, e tolerância desses materiais a doenças. Então, nosso algoritmo junta tudo isso e fala para o produtor, baseado na data que você plantou, nas condições climáticas e na variedade que você plantou, né, a genética dela, o melhor momento de aplicação de fungicida é nos próximos 3 dias, para ter a máxima eficiência de proteção do cultivo. Então, para resumir, tá, Leonardo, nós temos soluções que vão desde a semeadura, manejo de pragas, manejo de doenças, manejo de daninhas, até a colheita, ajudando o produtor sempre a fazer 2 coisas: produzir mais e otimizar insumo. Excelente. Ricardo, exemplos práticos, exemplos reais de sucesso no uso dessas tecnologias. Você tem aí? Sem dúvida. A semeadura em taxa variável que eu comentei, né, quando a gente fala que essas soluções já estão disponíveis para os produtores, isso significa que o nosso time de agronomia digital já validou essas soluções no campo, em áreas reais, em talhões comerciais de produtores parceiros, né? Então, no caso da semeadura em taxa variável, a gente encontrou um potencial aumento de produtividade que varia de 2,2% até 6,4%, dependendo do cultivo, né? Ou seja, nós estamos falando de você apenas mudar a semeadura, né, a quantidade de sementes que caem em cada parte do talhão, e com isso ter um ganho de produtividade de 2 a 6,4%, dependendo do cultivo, comparado com a taxa fixa, né? Então, isso é um incremento em produtividade muito significativo, e a gente já tem clientes, por exemplo, que plantam toda a área deles em taxa variável, porque eles já evidenciaram esse incremento em produtividade. Além desse, no caso do mapeamento digital de plantas daninhas, em média, a gente consegue encontrar uma otimização de herbicida na casa dos 60%. Então, imagina, Leonardo, isso significa que 60% dos herbicidas nesses talhões eram aplicados
sem necessidade, pois não tinham daninhas, né? Então isso é diretamente proporcional à rentabilidade do produtor no final da safra, né? Impressionante. E o que esperar de novas tecnologias no setor agrícola nos próximos anos? Bom, as tecnologias devem acelerar muito a partir de agora, né? Cada vez mais usando ferramentas como inteligência artificial para combinar dados, para combinar informações, processar essas informações e trazer uma recomendação agronômica mais precisa para o produtor, né? Então, esse é um dos nossos cores aqui no Charvio, e a gente deve esperar, sim, nos próximos meses ou anos, né? No digital, a gente sempre fala em meses porque as coisas acontecem muito rapidamente. A gente deve esperar, sim, uma oferta de soluções digitais muito acelerada que vão trazer um ganho competitivo, um ganho em produtividade e um ganho também relacionado à sustentabilidade de forma muito impactante nos próximos anos, né? Então, agricultores que têm esse perfil abertos a novas tecnologias e que aderem rápido às novas tecnologias devem experienciar nas próximas safras uma vantagem competitiva significativa com relação à rentabilidade aí. Excelente, pequena pausa para o intervalo e a gente volta na sequência aqui no Boa Tarde Produtor. Voltamos no Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM, a rádio do agro. Quero te fazer uma pergunta. Você possui armazém de cereais e ainda trabalha com secagem, utilizando todo aquele processo manual de abastecimento de fornalha com lenha? Se a resposta for sim, então você precisa conhecer a Comber e suas soluções para secagem de grãos. Pois é, a Comber possui uma linha completa de automatizadores e também fornalhas para melhorar ainda mais o rendimento de seu secador de cereais. É uma empresa rioverdense, pioneira e líder nacional em seu segmento, que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. E todo esse sucesso da Comber em todo o Brasil tem um motivo. São os inúmeros benefícios que esses secadores, que tudo isso que esses automatizadores a cavaco da Comber têm a oferecer para o produtor rural. Primeiro, redução da mão de obra e seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem, aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco e redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Comber, soluções em secagem de grãos. Estamos chegando praticamente ao final do nosso Boa Tarde Produtor. Ricardo, vamos às suas considerações finais. Bom, basicamente, a gente aqui na BASF estamos trabalhando intensamente aqui para trazer novas soluções para os agricultores no Brasil, soluções que permitem que os agricultores sejam cada vez mais competitivos, que eles sejam cada vez mais rentáveis e sustentáveis. E dentro da nossa estratégia de digital, nós temos a marca Charvio, onde a gente desenvolve soluções digitais para os cultivos de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, customizadas para as necessidades dos agricultores brasileiros, né? Soluções essas que já estão disponíveis comercialmente para os agricultores desses cultivos, né? Podem encontrar mais informações no nosso site, charvio.com.br, e estamos sempre à disposição para ajudar nesse desafio, né, de produzir cada vez mais, usando cada vez menos, de forma responsável, de forma sustentável, como o nosso agro brasileiro merece. Então, contem conosco, estamos juntos nesse desafio, por tudo que amamos, né? BASF, soluções para a agricultura, juntos pelo seu legado. Obrigado, Leonardo, prazer estar aqui com vocês e estar aqui na Rio Verde FM também, levando mais informação para os nossos ouvintes aí. Grande abraço, obrigado Ricardo Arruda,
ele que é gerente técnico de agronomia digital do Charvio. Lembrando que este programa estará na íntegra no nosso canal no YouTube daqui a pouco, e aí você pode acompanhar tudo que nós falamos aqui nesta edição sobre a safrinha, perspectivas para 2025, estratégias de plantio e também tecnologias para produtividade e sustentabilidade. Eu agradeço a sua audiência até aqui e te espero na próxima edição a partir de 11h30 para mais um Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Ao senhor e a senhora, um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá!